Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Nascimento Costa, a vossa professora de Economia do 12º ano. Vou estar convosco hoje e nas próximas aulas para as aulas de Economia. Espero que tenham um bom ano letivo. Para que isso aconteça, vocês já sabem que precisam cumprir todas as normas sanitárias, como, por exemplo, o uso correto de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Também eu espero que vocês tenham boas notas em economia. E vocês sabem também que para ter boas notas é preciso fazer o quê? Assistir às aulas, é preciso ter atenção, é preciso questionar, é preciso perguntar, esclarecer as dúvidas. Se vocês fizerem isso, eu tenho a certeza que vocês vão ter um bom ano letivo com uma nota boa em economia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às matérias que ficaram do terceiro trimestre. Na aula de hoje, vamos ver o capítulo Preços e Mercados, que não vamos terminar hoje, vamos terminar nas próximas aulas. Ainda também falta o capítulo de repartição de rendimentos e falta o capítulo de poupança e investimento. São esses capítulos que nós vamos trabalhar nessas aulas de economia. A aula de hoje vai ser sobre preços e mercados, portanto, o capítulo 5. E neste capítulo nós vamos ver o quê? O que é o mercado, noção e exemplos. Vamos ver o mecanismo de mercado, vamos ver a procura e a oferta e vamos ver quais são os outros fatores que determinam a procura e a oferta para além do preço. Começando, vamos ver o que significa mercado e exemplos de mercado. Antes, no passado, quando se falava mercado, pensava-se logo num espaço físico, onde nós temos compradores para vender e os compradores para comprar e os vendedores para vender. Quando nós falamos do mercado neste sentido, nós estamos a falar do mercado no sentido concreto, ou seja, um espaço físico. Exemplo, nós temos o mercado da Praia, o mercado da Chadinha, o mercado de Vila Nova, etc. Mas hoje em dia, quando nós falamos de mercado, o conceito atinge uma característica diferente. Ou seja, quando nós falamos de mercado hoje, nós estamos a falar sempre que existem compradores e vendedores. Para comprar e vender um determinado bem, nós temos mercado. E esse conceito de mercado é o mercado no sentido abstrato. Vocês têm ali um conjunto de possíveis compradores e vendedores que estão disponíveis para comprar e vender um determinado bem. Exemplo, nós temos o mercado financeiro, portanto não é um espaço físico, o mercado de trabalho, o mercado de capitais, o mercado de câmbios, o mercado de petróleo. Isso é o conceito de mercado no sentido abstrato. Nós vamos ver já o segundo ponto, o mecanismo de mercado, ou seja, como é que o mercado funciona, com a procura e a oferta. Nós temos 3 elementos importantes no mercado. Temos os compradores ou os consumidores que fazem a procura, que também podemos dizer a demanda. E, do outro lado, temos os vendedores ou os produtores que fazem a oferta do bem. E temos o preço que o bem é transacionado. Portanto, 3 elementos importantes no mercado. Compradores com a procura, os vendedores com a oferta e o preço em que se vende e o preço em que se compra um determinado bem. Vamos analisar a procura. Depois vamos analisar a oferta. A procura. O que é a procura? A procura de um bem é a quantidade de um bem que o consumidor está disposto a comprar a um determinado preço. Prestar atenção à palavra, porque a procura não é consumo.
A procura é a quantidade que a pessoa deseja comprar, e eu acrescentaria mais uma outra palavra: deseja comprar e está apto para comprar. Porque uma coisa é desejar comprar, eu posso desejar comprar um bem, mas posso não ter dinheiro para comprar. É desejar comprar e estar apto para comprar. Desejar comprar e ter dinheiro para comprar. É isso que é a procura. Enquanto o consumo já é aquilo que se adquire para o uso pessoal. Quando nós definimos a procura assim, estamos a impor a condição ceteris paribus que vocês já conhecem. Ou seja, ceteris paribus é quando nós temos quando nós queremos saber qual é o impacto que uma variável tem numa outra, mas essa outra variável tem outras variáveis também que condicionam. Temos que manter inalterável esses outros fatores. Por exemplo, a procura de um bem, nós vamos analisar a procura, depende do preço do produto. Mas a procura não só depende do preço do produto. Há outros fatores que condicionam a procura. Mas se queremos saber qual é o impacto da procura apenas com a variação do preço, temos que manter esses outros fatores, como, por exemplo, o rendimento do consumidor, o gosto do consumidor, temos que manter esses outros fatores constantes ou inalteráveis. É isso que nós chamamos a condição ceteris paribus, que vocês já conhecem no primeiro trimestre do 11º ano. Vamos analisar a procura de bananas, por exemplo, no mercado da praia, num determinado dia. Nós temos ali um quadro que mostra os preços, portanto, em escudos cabo-verdianos, preço de 60, de 80, de 100, 120 e 140 escudos. Quando o preço for de 60, qual é a quantidade procurada pelos consumidores? Ou seja, qual é a quantidade que os consumidores desejam adquirir? 130. Quando o preço for de 80, desejam comprar 100 quilos de banana. Quando o preço for de 100, 70, de 120, 45, 140, 15. Vamos ver graficamente como é que se representa a curva da procura através dos dados que nós temos. É só fazer o gráfico onde no eixo vertical nós colocamos o preço, sempre fica o preço, nesse caso é o preço por quilograma, e no eixo horizontal fica sempre as quantidades. Não trocar. No eixo vertical fica os preços e no eixo horizontal fica as quantidades. É só marcar os pontos. Quando o preço for de 60, nós temos aqui a quantidade procurada é de 130. Quando o preço for de 80, a quantidade procurada é de 100. Quando o preço for de 100, a quantidade procurada é 70. Quando o preço for de 120, a quantidade procurada é 45 e 140 é 15. Não confundir a leitura que às vezes vocês fazem nesse gráfico aqui. 15 quilos custa 140. Não é isso a leitura que nós fazemos. É quando o preço for de 140, cada quilograma, neste caso de banana, os consumidores estão dispostos a adquirir 15 quilos de banana. Assim sucessivamente. Quando o preço for de 120 escudos cada quilo, os consumidores estão dispostos a consumir 45 quilos, a adquirir. Estão dispostos a adquirir, pode ser que adquiram ou não, 45 quilos de bananas. Nós temos assim a curva da procura, que nós representamos com a letra D, que vem de demanda, só a letra chega a letra D. Vocês podem ver que a curva da procura tem uma inclinação negativa, ou seja, ela é descendente da esquerda para a direita, precisamente para mostrar uma lei que nós vamos ver a seguir. Mas antes disso, nós vamos ver que... Então, o que é a curva da procura? A curva da procura, vocês têm ali a curva da procura, que é muito fácil de definir. Mostra as quantidades procuradas de um bem a diferentes preços que
existe no mercado, mantendo sempre constante todos os outros fatores. Nós temos a curva da procura poderá ser individual, ou poderá ser a curva de procura de mercado ou a curva agregada ou ainda global. O que é a curva de procura individual? É a curva que mostra as quantidades procuradas de um bem de um único consumidor, de um único comprador a diferentes preços. A curva agregada já é o somatório das curvas individuais, ou seja, mostra as quantidades procuradas de um bem por um conjunto de consumidores. Como é que da curva individual nós vamos chegar à curva agregada? Vamos supor que a curva individual de banana é para quando o preço é de 5, a quantidade procurada é 10 para um consumidor. Um outro consumidor, quando o preço é 5, vai também procurar 10. A curva agregada, nesse caso, com 2 consumidores, é só somar as duas quantidades que vai dar de 20. Da constatação que, quando o preço aumenta, a quantidade procurada vai diminuir, isto mostra no gráfico que o preço aumenta, a quantidade diminui, os economistas enunciaram uma lei importante, que é a lei da procura. Então, a lei da procura diz o quê? Que quando o preço de um bem aumenta, a quantidade procurada vai diminuir, mantendo constantes todos os outros fatores que influenciam a procura. Nós também podemos dizer da forma ao contrário, ou seja, ao contrário, como é que fica? Quando o preço de um bem diminui, a quantidade procurada aumenta. Ceteris paribus. Então, a procura e o preço variam no sentido direto ou no sentido inverso? Vamos lá pensar. Vocês estão a ver, o preço aumenta, a quantidade procurada diminui. O preço diminui, a quantidade procurada aumenta. O preço e a quantidade procurada variam no sentido direto ou no sentido inverso? É claro que é no sentido inverso, precisamente porque quando uma aumenta, a outra vai no sentido oposto. Posto isto, nós vamos ver que, até agora, essa curva da procura que nós construímos é com base apenas na variação de preços. Ou seja, vai se aumentar o preço, a quantidade vai se diminuir. Mas não é só o preço que determina a procura de um bem. A procura de um bem também, nós temos vários outros fatores que determinam a procura de um bem, como, por exemplo, o rendimento dos consumidores, o preço e a disponibilidade de outros bens, a dimensão do mercado e gostos e preferências dos consumidores. Vamos rapidamente analisar como é que cada um desses outros fatores influenciam a procura. Rendimento dos consumidores. Vamos a uma perguntinha básica. Se o rendimento de um consumidor aumentar ou diminuir, o que acontece à procura de perfume, mantendo todos os outros fatores constantes? Vocês acham que, se vocês passassem a ter mais rendimento, a procura de perfume vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza que vai aumentar. Precisamente porque perfume é um bem normal, que vocês também já viram no ano passado, no primeiro trimestre, quando classificamos os bens. Um bem é normal, quando o rendimento aumenta, a procura também aumenta. Daí, perfume, joias, roupa de marca são bens normais. Ao contrário, se o rendimento diminuir, a procura do bem normal vai diminuir. Agora, se o rendimento aumentar ou diminuir, o que vai acontecer à procura de pão? Ceteris paribus. Neste caso, vocês vão comprar mais pães porque tem mais rendimento? Não. A procura vai diminuir precisamente porque pão é um bem inferior. Vimos que um bem é inferior quando o rendimento aumenta,
o consumo, o peso do consumo no rendimento vai diminuir. Um outro fator também que influencia a procura é o preço e a disponibilidade de outros bens, nomeadamente os bens substitutos ou substituíveis. O que é que nós somos bens substitutos ou substituíveis? Também já vimos. São bens que podemos utilizar um ou outro para satisfazer a mesma necessidade. Ou seja, neste caso, sabonete e gel de banho. Podemos utilizar tanto o sabonete como gel de banho para lavar as mãos ou tomar banho. Posto isto, se o preço de sabonete aumentar ou diminuir, o que vai acontecer à procura de gel de banho, que é o seu substituto ceteris paribus? O que vocês acham que vai acontecer? O preço de gel de banho aumenta, o que vai acontecer? A procura de sabonete. A procura de sabonete também vai aumentar. Por quê? Precisamente porque não houve variação no preço de sabonete. O preço manteve-se constante. O outro ficou mais caro, vamos substituir. Ao substituir, compra-se mais, a procura aumenta. Ao contrário, passa-se que se diminuir, também diminui a procura do bem substituto. Ainda em preço e disponibilidade de outros bens, nós temos bens substitutos e bens complementares. Também nós tínhamos visto que dois bens são complementares quando nós precisamos dos dois para satisfazer a mesma necessidade. Exemplo, para quem só toma café com açúcar, café e açúcar são bens complementares. Por quê? Porque precisa dos dois para poder tomar o café. Então, o que acontece se o preço de açúcar aumentar ou diminuir? O que vai acontecer à procura do bem complementar, que neste caso é o café? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Por quê? Precisamente como eu preciso dos dois, se o preço de um aumentar, automaticamente, como todos os outros fatores são constantes, a procura do outro vai diminuir. Precisamente eu preciso comprar os dois. Já não tenho dinheiro para comprar açúcar, uma vez que o preço aumentou. Um outro fator que influencia a procura de um bem é a dimensão do mercado, ou seja, é o número de consumidores que nós temos num determinado mercado. Se o número de consumidores aumentar ou diminuir, o que vai acontecer à procura de um bem? É evidente que vai aumentar, no caso a dimensão do mercado aumentar, e passa-se ao contrário se a dimensão do mercado diminuir. Por último, os gostos e as preferências dos consumidores também influenciam a procura de um bem. Ou seja, se o consumidor passar a gostar mais de um bem ou menos de um bem, o que vai acontecer à procura desse bem? Se passar a gostar mais, a procura vai aumentar. Se passar a gostar menos, a procura vai diminuir. Agora, do lado da oferta, vocês vão analisar em casa com os vossos professores e fazer a mesma coisa com a procura. Ver o que é a oferta, como é que se determina a curva da oferta, a oferta individual e a oferta agregada. Vocês vão analisar também os outros fatores que influenciam a oferta para além do preço. Vocês vão fazer isso em casa, consultando as fichas e os manuais de economia e com a ajuda dos vossos professores de economia. Posto isto, eu vou passar um pequeno trabalho de casa. A pergunta 1. Avalie e justifique a veracidade da seguinte afirmação. Vocês vão ver se a afirmação é verdadeira ou falsa e justificar conforme for o caso. Segundo a lei da procura, a quantidade procurada de um bem diminui quando o seu preço diminui, ceteris paribus. A pergunta 2. Sendo manteiga e margarina dois bens substituíveis,
Explique o que acontece à procura de manteiga se o preço de margarina aumentar, ceteris paribus. E a última pergunta, explique o que acontece à oferta de café se houver aumento dos custos de produção, mantendo os outros fatores constantes. A oferta, tinha dito que vocês vão estudar, fazer análise em casa, que é a mesma coisa que a procura, só que a oferta nós analisamos do lado oposto, do lado dos vendedores. O que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos o conceito de mercado, ou seja, vimos que o mercado pode ser no sentido concreto e no sentido abstrato. Vimos também 3 elementos que influenciam o mercado: a procura do lado dos compradores, a oferta do lado dos vendedores, temos o preço que determina a quantidade procurada e a quantidade oferecida. Vimos a curva da procura, vimos que a curva da procura poderá ser individual ou agregada e vimos outros fatores que determinam a procura para além do preço, uma vez que a curva da procura é feita com base na variação de preços. Esses outros fatores que influenciam a procura, nós temos o rendimento do consumidor, o preço e a disponibilidade de outros bens, nós temos a dimensão do mercado, gostos e preferências de consumidores, etc., porque existem ainda mais fatores, nós só abordamos esses fatores. Foi isso que nós vimos na aula de hoje. Chegamos ao fim da aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Conto convosco na próxima aula, que é para dar continuidade ao estudo de preços e mercados. Obrigada pela vossa atenção.